Obrigado, Raquel. Próximo assunto que a gente vai trabalhar agora. Boa noite, professor. A aula está sendo gravada? Eu sempre gravo as aulas e sempre coloco no YouTube e sempre disponibilizo lá no grupo. Teve só algumas aulas iniciais que o sistema não gravava. Mas se você quiser, eu também libero para você gravar. Eu só não vi quem perguntou. Quem perguntou? Tem mais alguém que quer gravar também? Vera, Então, eu vou liberar para você, Vera. Se você tiver no computador, você também consegue gravar, tá? Eu sempre gravo, mas, né, tecnologia, sabe como é que é, né? Às vezes dá ruim. Então, se você tiver com o seu computador, você também pode gravar. Estou liberando aqui. E se alguém quiser, né? Eu só não liberei todo mundo, vou ter que liberar um por um. É só informar aí que eu já libero agora também. professor, uma pergunta. Diga, Vera. Quando tem uma empresa e um dos sócios já morreu e agora veio o outro a falecer, tem que fazer o fechamento da empresa ou pode passar para os herdeiros? Tá, então vamos lá. Pensar um caso concreto. Eu sou seu sócio, eu morri. Certo? Por exemplo. Só ficou você. Quando eu morri, eu tinha direito àquela parte da empresa. Certo? Então, a minha parte, eu simplesmente não sumo do contrato social. Meu nome está lá. Concorda? Então, na morte do primeiro sócio, já deveria ter se resolvido essa situação. Normalmente, os contratos sociais, né, prevêem que, no caso de falecimento de um sócio, o outro sócio ou os sócios remanescentes vão indenizar aquele que saiu. Então, você que permaneceu na empresa, você vai indenizar meus herdeiros, certo? E aí você vai continuar na empresa. Se for uma sociedade e se tiver só dois sócios, a lei diz que você tem, né, um prazo para poder substituir, para colocar um outro sócio no lugar. Isso existia porque antigamente eu não tinha a chamada sociedade de um sócio só. Antigamente, sociedade, por regra, eu tinha que ter sempre dois ou mais sócios. Então, se alguém morresse, eu tinha um prazo legal para poder substituir o sócio. Hoje em dia, isso não é mais necessário. Se eu morrer, uma coisa é a sua responsabilidade, né, enquanto sócio da empresa, para indenizar os meus herdeiros. Outra coisa como é que vai ficar legalmente a sociedade. Hoje você pode transformar essa sociedade, né, se fosse uma limitada, por exemplo, em uma sociedade limitada unipessoal, ou seja, uma sociedade limitada de um sócio só. Certo? Quer falar, Rafael? E não, desculpa, mestre, eu tô entrando aqui no carro aqui e acabou. Tranquilo, só fechar o microfone aí. Então, no meu primeiro exemplo, então você poderia continuar na sociedade como uma sociedade unipessoal, ou ainda transformar numa Eireli, também é possível, tá? Agora, pelo que você perguntou, você também morreu, né? Se você também morreu, não tem mais sócio, acabou a sociedade. Aí tem que dar baixa no contrato social, certo? A não ser que você preveja no contrato que possa transferir para os herdeiros. É possível, sim, a herança de uma sociedade. Né? Você vai ter que abrir um inventário para poder transferir essa sociedade. Então, se você morrer, que era a única sócia, né? Então, por exemplo, você é sócia de uma sociedade limitada unipessoal ou é titular de uma Eireli, aí você pode sim transferir para os herdeiros através de um inventário. Certo? O inventário é o procedimento de transmissão dos bens do falecido, chamado de decujos, né, para os herdeiros. Tá? Eu não sei se eu entendi sua pergunta, eu fiz assim bem genérica, pensando em todas as hipóteses possíveis. Tá certinho, entendeu sim. Perfeito, Vera. Foi? Mais alguma dúvida? Não, foi? Então vamos continuar. Hoje a gente vai entrar em algum assunto, né, novo. A gente vai entrar num assunto novo, né, hoje. Vamos falar sobre nome empresarial. Pergunto para você, o que é nome empresarial? Ou vamos começar do mais simples, né? O que é um nome? Você tem um nome, né? Eu tenho um nome. O que significa isso?
para que serve, né, o nosso nome. Parabéns, né, para ganhar um monte de nota de participação. Seria a identidade da empresa, professor? Exatamente isso. Muito bem. Então, o nome é a identidade. Obrigado. É a identificação da pessoa. Então, a pessoa física, ela possui, né, um nome que serve para ela ser identificada. Da mesma forma que a pessoa física possui um nome, né, que serve para ela ser identificada, a lei também determina, né, a lei também exige, né, a lei também permite que a atividade empresária, ou seja, a empresa, possua um nome. Né? Esse nome é chamado de nome empresarial. Quando você fez aqueles atos de constituição da sociedade, né, das empresas, lá do empresário individual, da sociedade limitada, contratual, da sociedade estatutária, lembra aqueles 3 atos que você fez? Um dos requisitos que tinha, né, lá para você preencher, no formulário, no modelo que você pegou, era o nome. Então, qual o nome que você vai dar para a sociedade que você está criando? Lembra-se disso? Né? E é muito comum você se referendar, né, lembrar de uma empresa pelo seu nome. Então, vou na Casa Bahia comprar um celular, né? Vou sei lá, no McDonald's comer um lanche. Então, muitas vezes você se lembra da empresa lembrando-se do nome empresarial. Então, o nome empresarial tem essa função. Qual é a função? A função de fazer com que as pessoas, né, identifiquem o empresário ou a sociedade empresária. Da mesma forma que o nome empresarial tem a função de nos identificar. Empresário. Função do nome empresarial: identificar o empresário, a cidade empresarial. É através do nome, né, que o empresário faz ligações com seus clientes. Então, as pessoas confiam no nome, né, naquela empresa e naquele nome, né, que representa aquela empresa. Ah, então vou comer ali porque a comida é saborosa, né, vou comprar ali porque, né, não tem reclamação, né. Então, cada empresário tenta atrelar ao seu nome empresarial algum ou alguns, né, atributos que ele acha que é importante, né? Então, normalmente supermercados, né, querem vender a imagem de que são os mais baratos, né, por exemplo, Guanabara, Presunic. Então, eles têm essa, né, função, né, de atrelar ou individualizar aquela empresa em relação às demais na sociedade. Então, eu compro no Guanabara porque, né, sei lá, eu acredito que os preços são mais baratos. Sei, só um exemplo, né? Então, eu reconheço, né, aquela empresa através do seu nome. Então, o nome empresarial, seja ele da pessoa física, seja ele da pessoa jurídica, serve para individualizar, né, aquela atividade. Também, o nome também vai traduzir outras questões que a gente vai ver daqui a pouco, como, por exemplo, vai revelar qual é o tipo societário que os empresários optaram. Através do nome a gente consegue identificar isso. O nome empresarial ele recebe proteção jurídica, né? Assim como o nosso nome. O nome empresarial, né, a partir da sua inscrição, né, ou seja, do arquivamento do seu ato constitutivo no registro próprio, ele já recebe proteção. Então, quando você, né, inscreve o empresário individual ou arquiva o contrato social ou o estatuto, né, de uma sociedade empresária no registro próprio, ele já tem proteção. Então você sabia, a gente vai ver daqui a pouco, que um nome não pode ser igual ao outro. Alguém não pode estar usando seu nome. Você pode, inclusive, né, questionar isso juridicamente. A própria Constituição Federal, no artigo 5º, deixa eu lembrar um inciso, acho que é 29. A própria Constituição Federal, abre a sua Constituição Federal aí,
quando elenca, né, os direitos e deveres individuais, no artigo 5º, protege, né, também o nome empresarial. Deixa eu achar aqui um inciso para colocar aí para você. A lei assegurará aos autores de inventos industriais, não é o caso, a gente está estudando invento, né? Você viu talvez invento lá na patente. Lembra do trabalho de marcas de patente? Privilégio temporário para a sua utilização, bem como a proteção das criações industriais, a propriedade das marcas, também você estudou lá no trabalho de marcas e patentes, e o que nos interessa, aos nomes das empresas, né? Os nomes de empresas, certo? Então, a lei assegurará, né, proteção, privilégio ao nome das empresas, visando o interesse social e desenvolvimento tecnológico. Se o empresário não tivesse garantia que ninguém poderia usar o nome Guanabara, ele não ia pagar centenas, né, ou talvez até milhões de reais em propagandas, né, na TV, porque ele fazia propaganda, alguém ia lá e abrir uma empresa com o mesmo nome dele, Guanabara. Teria sentido isso? Alguém ia investir numa atividade econômica se não tivesse essa proteção legal? Então, o empresário está protegido no sentido que ele pode, por exemplo, divulgar o seu nome e que ninguém mais vai poder usar, certo? Isso é importante. Dá para pensar nisso? Certo? Então, a própria Constituição Federal já assegura, né, essa proteção ao nome empresarial. O Código Civil, né, também regula o nome empresarial, a gente vai estudar daqui a pouco, que é a nossa, né, principal fonte, né, de consulta. Mas antes de falar do Código Civil, existe uma outra lei, que é a Lei 8934 de 94, que dispõe sobre o registro público de empresas mercantis. Lembra, você vai fazer um registro lá do seu contrato social, do seu estatuto, do requerimento de empresário individual. Você já aprendeu que você faz durante o registro público de empresas mercantis. Existe uma lei que regulamenta esse registro, que é essa lei aí que a gente está, né, olhando agora, 8934 de 94. Várias questões aqui, né, práticas, tá? Quando você fazer um concurso, por exemplo, para tabelião, aí você vai ter que estudar essa lei, né, sobre as regras, né, do registro público de empresas mercantis dos nomes empresariais. Então, né, o artigo 1º da lei define, né, qual a função do registro público de empresas mercantis. Então, a gente estudou, tá? Para você registrar, você registra a empresa no registro público de empresas mercantis. Mas o que é o registro público? O que ele faz, né? Qual a sua função? Artigo 1º, o registro público de empresas mercantis, né, e atividades afins, observado e disposto nessa lei, será exercido em todo o território nacional de forma sistemática por órgãos federais, estaduais e distritais da seguinte forma. A gente falou que tem a junta, que é responsável estadual, e tem, né, Departamento Nacional de Registro Empresarial, que é o órgão federal. Né? Qual o objetivo? Né? Dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficiência aos atos jurídicos das empresas mercantis submetidas a registro, cadastrar as empresas nacionais e estrangeiras, proceder à matrícula dos agentes auxiliares e seu cancelamento. Por exemplo, um leiloeiro é um agente auxiliar, vai ter o seu registro perante o registro público de empresas mercantis. Estou dando só alguns exemplos. O objetivo, né, da aula não é estudar o registro, esse é um assunto mais específico, né, para quem vai fazer o concurso, alguma coisa no sentido na área de registros. Ok? O que nos interessa nesse momento é falar um pouquinho sobre o nome. Olha o 5º. Haverá uma junta comercial em cada unidade da federação, com sede na capital, e com jurisdição na circunscrição territorial respectiva, ou seja, cada território estadual tem uma junta. Já comentamos sobre a junta também. Já comentamos que as juntas, lá quando a gente falou sobre registro, que a junta subordina-se, né,
as normas do Departamento Nacional de Registro Empresarial, artigo 6º, né? Depois que a gente está aqui, a gente até viu. O que faz a junta? Né? A junta vai executar, né? Vai registrar, entre outras coisas. Vamos aqui para o nome empresarial, que é o que eu queria. Né? Vou só achar o artigo aqui que eu não lembro de cabeça. 33. O artigo 33 da lei, né, que disciplina o registro público das empresas mercantis, ou seja, controla o registro das empresas, né, que inclusive você fez os atos constitutivos lá, modelo, né, para você ver como é que era, também traz essa proteção ao nome. Olha o artigo 33. A proteção ao nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos de firma individual e da sociedade ou de suas alterações. Então, quando você levou aquele documento para registro, né, para arquivamento, quando ele for arquivado, você já passa a ter proteção. Né? A gente vai ver o Código Civil falar sobre essa proteção, mas em resumo, né, a proteção é o fato de ninguém poder usar o seu nome. Você usar esse nome de forma, né, exclusiva, ok? Isso é uma proteção ao nome empresarial. Quando eu falo de proteção de nome empresarial, eu tenho dois princípios, né? Ou seja, eu tenho duas questões que sempre devem ser observadas, né? Dois nortes que fundamentam, né, a criação e a manutenção de um nome empresarial. Esses princípios estão, né, previstos expressamente no artigo 34 da Lei 8.934, que assim, né, estabelece: o nome empresarial obedecerá aos princípios da veracidade e aos princípios da novidade. O nome empresarial obedecerá aos princípios da veracidade e os princípios da novidade. Esses são quase que explicativos. Né? O que é o princípio da novidade? Né? Ou melhor, vamos para a veracidade, tanto faz. Né? O que é o princípio da veracidade? Significa dizer que o nome empresarial, né, tem que ser verdadeiro. Significa dizer que o nome empresarial ele tem que corresponder à realidade fática. Significa dizer que o nome empresarial tem que ser aquele correspondente com a pessoa, a gente vai ver em algumas situações, ou com a atividade desenvolvida pela empresa. Então, se a minha empresa é TAM Linhas Aéreas, ela não pode explorar petróleo, né? Isso ofende ao princípio da veracidade. Se a minha empresa, né, é uma firma, né, é um empresário individual e, portanto, tem que ter o nome do empresário, a gente já vai falar sobre isso, eu não posso colocar outro nome que não seja do empresário, certo? Então, o princípio da veracidade determina que o nome empresarial deve corresponder à realidade, à atividade realmente exercida pela empresa. Certo? Muito simples, de certa maneira, muito autoexplicativo. Já o princípio da novidade significa que o nome empresarial tem que ser novo. Princípio da novidade traduz a ideia de que, né, o nome empresarial é único.
né? Não traz semelhança com outros nomes empresariais. A gente não chegou a fazer isso, né? Porque seria uma coisa mais prática. E eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês. Quando você faz aquele contrato, né? Antes, na verdade, de você fazer o contrato, quem for fazer o contrato, o que tem que fazer? Tem que fazer uma busca, uma pesquisa. Imagina que você seja lá o contador, normalmente quem faz é o contador, o advogado faz, mas é muito difícil. Porque a contadora acaba, né, abrindo a empresa para a pessoa e depois acaba cuidando, né, da contabilidade. Então ele acaba fazendo tudo. É possível com o advogado fazer, mas não é comum. Né? Normalmente acaba fazendo isso o contador. Então ele abre a empresa. Né? Abrir a empresa significa formalizar aquele documento. Inclusive o contrato social ele tem que ser assinado pelo advogado, então deveria ser feito pelo advogado. De qualquer forma, tem uma burocracia depois de levar isso a registro na junta. Hoje é tudo eletrônico, está mais fácil. E antes de fazer o registro, propriamente dito, né, a pessoa faz uma busca, né, uma pesquisa, para saber se aquele nome empresarial que você pretende, né, colocar está liberado, está disponível, né, se não existe outro. Você não pode usar um nome empresarial igual, você precisa distinguir o nome da sua empresa, né, de outras já existentes, ok? Eu tenho dois tipos, né, ou duas espécies de nome empresarial. A lei diz que o nome empresarial vai ser do tipo da espécie firma, e a lei diz que o nome empresarial vai ser do tipo da espécie denominação. Já vou explicar, né? A lei diz assim, ó, para algumas empresas, a lei diz qual empresa tem que usar esse nome. Você, né, empresário, precisa necessariamente, obrigatoriamente, formar o nome da sua empresa através do seu nome, pessoa física, ou através, né, do nome dos sócios. Então, quem tem MEI, né, sabe que o nome empresarial do MEI, que é o empresário individual, é o nome da pessoa física. Ok? Então, a firma, né, ela está relacionada com o nome da pessoa, né, titular da empresa, ou o nome dos sócios, né, titulares da sociedade. Então, a firma, ela é formada, ou o nome empresarial do tipo firma, né, é formada pelo nome do empresário ou dos sócios de uma sociedade. Então, por exemplo, eu abri uma padaria, né? Eu vou colocar lá Alex Medina Alves. É o nome da empresa. A lei permite que eu coloque Alex Medina Alves Panificadora? Permite. A lei permite que eu coloque A Medina Panificadora? Permite. Todos esses modelos aí, né, esses tipos são a mesma coisa. É o nome empresarial formado pelo nome do empresário, empresário individual. Lembre-se que MEI é uma espécie de empresário individual, certo? A firma formada por um empresário só é chamada de firma individual. Ok? Se eu for montar uma sociedade, dependendo do tipo de sociedade que eu for montar, eu também preciso optar, né, por um nome empresarial do tipo firma, só que é a chamada firma coletiva.
Firma coletiva também é conhecida como razão social. Talvez você já tenha ouvido essa expressão. Então, às vezes você vai preencher um formulário, né? Você está cadastrando a sua empresa em algum lugar, aí está lá, nome da firma, ou razão social. Normalmente se pergunta a razão social. Qual é a razão social? Na verdade, tecnicamente, nem toda empresa tem razão social. Razão social é só para as sociedades que utilizam a firma, né, social, coletiva, no seu nome. Então, razão social é para as sociedades. Então, imagina, Lima, Silva, sabe aquele, tem até que é um exim, que a gente chama de comercial, tá viu? E Melo, Livraria, é um exemplo de um nome empresarial, né, do tipo firma coletiva, também chamado de razão social. O escritório de advocacia utiliza-se de uma razão social. Então, Medina, Camilo e Teixeira, Sociedade de Advogados. Também é outro exemplo, né, de uma sociedade que, por determinação legal, opera, funciona, possui um nome ligado ao nome dos sócios, chamado de razão social firma coletiva. A gente vai ver que nem sempre é assim, tá? Alguns modelos societários utilizam outro modelo de nome empresarial, mas segure. Então, o Código Civil diz assim, né? O Código Civil, no artigo 1155, vai trazer para a gente os dois tipos de nomes empresariais que existem. 1155. Considera-se nome empresarial a firma, lembrando que firma pode ser individual ou coletiva. Firma, né? A firma pode ser a firma individual ou a razão social, que equivale à firma coletiva. Considera-se nome empresarial a firma, que é aquele nome ligado ao sócio, né, ou ao empresário individual, ou a denominação, vamos já explicar, adotada em conformidade com esse capítulo para o exercício da empresa. Então, a firma, né, é utilizada para o exercício da empresa. O outro nome empresarial que a gente já viu aqui, que daqui a pouco a gente vai falar mais, é a denominação. Então, aquelas empresas que não possuem nomes empresariais ligados, né, à figura dos sócios utilizam o modelo de nome denominação. Então, eu vou criar uma empresa aérea, né, que se chama Transportes Aéreos, né, Meridionais. Nem sei se é isso, né, o significado de tanto. Então, linhas aéreas. Eu juntei algumas palavras, né, de algumas iniciais de algumas palavras e formei um nome. Posso. Né, a maioria das empresas, ou principalmente das grandes empresas, né, utilizam-se de nomes empresariais denominados, inventados pelos sócios. Ok? Então, denominar alguma coisa é dar nome. Para algumas sociedades, a lei permite que os seus sócios denominem a empresa como eles bem entenderem, como eles quiserem, né? Ou seja, como eles entenderem necessário. Mas nem sempre assim será. Para alguns outros modelos de empresa, o sócio ou o empresário individual precisa colocar o seu nome na atividade empresarial. Então, quando você vai montar um MEI, né? Não sei se você já fez isso, né, o MEI você monta online através do portal do microempreendedor. Você vai ter que preencher lá o nome da razão social. Da firma individual. Você vai preencher o nome da firma, certo? Na verdade, o nome da firma é o seu nome, ok? O Código Civil, no 1156, deixa isso bem claro para a gente. O empresário opera sob firma. Então, o empresário opera sobre firma.
constituída pelo seu nome, lembra aquele exemplo, Alex Medina, né? É completo, Alex Medina Alves, ou abreviado, A Medina, Alex M.A. Alves, aí fica meu critério, aditando, se quiser, uma designação mais precisa da pessoa, né? Então, Medina seria uma designação mais precisa da minha pessoa, ou gênero da atividade, panificadora. Então, Medina Pães, certo? Seria um exemplo de um nome empresarial que eu pudesse criar para a minha firma individual. Ok? Até aqui alguma dúvida? É legal o nome firma, né? Não é legal, né? Às vezes não é interessante. Às vezes, né? Porra, o que é melhor pro empresarialmente falando, né? Para o marketing da empresa, né? É melhor Medina Panificadora ou é melhor Craque do Pão? Conhece a Craque do Pão em Campo Grande? Tem alguma outra panificadora aí famosa em Santa Cruz? Maravilhoso. Maravilhosa a Craque do Pão, né? Então eu vou montar uma empresa, só que pelo modelo, né? Lembra, pelo tipo de empresa que eu vou montar, eu tenho que usar uma firma, né? Porque eu sou empresário individual. Então, a lei me permite, né, inventar um nome como título do meu estabelecimento, que você também já deve ter ouvido falar, que é o tal do nome fantasia. Então, pessoal, na carteira de trabalho dos meus empregados, vai estar escrito lá, Medina Panificadora Limitada, por exemplo. Né? É o ME. ME. Vai estar escrito lá, né? Medina Panificadora ME. No contrato que eu celebro com a Ambev, vai estar escrito Medina Panificadora ME. Mas eu posso, né? Mais alguém travou? Só da Camila. Fecha e abre aí, Camila, para ver. Então, pessoal, como a firma não é um nome legal, vamos dizer assim, né? Não é um nome comercialmente, né, bom. Foi aí, Camila? Como a firma não é um nome legal, não é um nome comercialmente bom, a lei me permite que eu crie uma expressão chamada de nome fantasia, que é a forma que eu identifico o meu estabelecimento para os outros. Né? É como se fosse um apelido. Ok? Craque do Pão é o meu apelido, certo? O meu nome, me diz aí, Camila, como é que tá? Mais alguém travou? Diz aí. Né? Como não é legal colocar lá no outdoor lá, Medina Panificadora, não acho legal, não acho que isso não vai fazer com que as pessoas lembrem do local, eu vou colocar Craque do Pão. Só que legalmente, juridicamente, a natureza jurídica do meu nome não permite que no contrato social, não permite que na carteira de trabalho, né, o meu nome de fato, né, é Medina Panificadora. As pessoas me conhecem, né, ou conhecem o meu estabelecimento por Craque do Pão. Só que na minha natureza jurídica, né, no tipo empresarial que eu desenvolvo, empresário individual, por exemplo, eu necessariamente, né, uso o meu nome. Então, nos contratos que eu assino, na carteira de trabalho dos meus funcionários, né, e tudo mais, eu uso a firma. Eu posso excepcionalmente usar como referência o nome fantasia, só que o nome fantasia não tem a mesma proteção do nome empresarial. Então você vai pegar uma nota fiscal, vai estar o nome fantasia em cima e embaixo vai estar, né, a firma ou a razão social, certo? Em sendo uma empresa que opera sobre firma ou sobre razão social. Lembrando que a gente tem empresas que operam sobre denominação, que é um pouco diferente. Ok? Nesse sentido, né, você já deve ter ouvido falar que a sociedade de advogados, ela sempre opera com a sua razão social. Se você já deve ter reparado, né? Toda a sociedade de advogados usa o nome do sócio. Não é porque os advogados, né, gostam dos seus nomes e por isso que eles colocam lá sempre o nome do sócio.
É porque a lei exige, a lei define, a lei determina. No caso da sociedade de advogados, a advocacia sequer pode usar um nome fantasia, né? Na atividade empresarial, como é a minha loja de pães, eu posso ter a minha firma, né, que é o meu nome empresarial, e posso ainda utilizar a minha nome fantasia, meu apelido, conhecido por todos. Agora, na advocacia, isso nem é permitido. Na advocacia, eu só posso usar a minha razão social ou a minha firma coletiva. Por isso que todos os escritórios de advocacia são fulano de tal e fulano de tal, né? Advogados associados. Antigamente era advogados associados, agora a lei mudou e a sociedade de advogados. Isso é uma determinação por uma lei, né? Que é a lei que dispõe sobre a advocacia. Lei 8906 de 94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. Ao disciplinar a sociedade de advogados, institui, né, estabelece como os advogados vão se reunir e como é que eles vão ser nomeados. Então, o artigo 15, por exemplo, né, diz assim: os advogados podem se reunir em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou sociedade unipessoal de forma, né, na forma da disciplinada nessa lei ou no regulamento geral. O 16, isso é 16. O 16 diz assim: não são admitidas a registro, nem podem funcionar todas as espécies de sociedades de advogado que apresentem forma ou característica de sociedade empresária. Né? Existe um tratamento dado à sociedade de advogados que é um tratamento não empresarial. A gente vai ver isso, inclusive. Eu tenho dois tipos de sociedades no ordenamento jurídico brasileiro. Eu tenho as sociedades empresariais e eu tenho as sociedades não empresariais. A gente falou isso quando a gente falou do 966 do Código Civil, do seu parágrafo único, que definia as atividades empresariais e definia as atividades não empresariais. O médico, ele pode ser um médico exercendo atividade empresarial, montar um hospital, não é isso? Uma sociedade anônima, por exemplo, que é empresarial, e pode exercer a medicina através da pessoa física dele, ou de uma sociedade simples, ou seja, de forma não empresarial. E a gente também já viu que isso vai ter consequências, né, diferentes para esse exercício dessa atividade. Então, se ele for empresário, ele vai ter o registro na junta, né, comercial, na verdade, no registro público de empresas mercantis, a cargo da junta comercial. Se ele montar uma sociedade simples, ele vai ter o registro da sociedade no registro público de empresas RCPJ, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, que é outro registro para sociedade simples, ok? O médico pode fazer essa escolha, o advogado não pode. O advogado ele é sempre visto como uma atividade simples, também chamada de não empresarial. A lei assim determina, a lei assim exige, ok? Além da sociedade de advogados ser uma sociedade simples, o nome que o empresário vai ter que usar é o nome dos sócios. Infelizmente, a lei, né, o legislador, às vezes ele erra. É isso aí, ele erra. Ele confunde as coisas. A gente está dizendo para você que firma, né, é um nome ligado à figura dos sócios e denominação não é. E aí ele vai dizer que a sociedade de advogados utiliza a denominação, ou seja, mistura tudo. Mas você já entendeu, né? Então, 16. Não são admitidas a registro nem a funcionar todas as espécies de sociedades de advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária, que adotem denominação, então você não pode usar a denominação, de fantasia, não pode usar o nome fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, isso é outra coisa, né? Ou incluam sócio, né, ou titular de pessoa que não seja advogado, tá? Então isso é outra coisa. Em relação ao nome, não posso usar o nome empresarial. O nome do sócio, o nome da titular de advogado é composto, né, pelo nome dos sócios. A razão social, que eu já te disse é a mesma coisa que firma coletiva, deve ser obrigatoriamente o nome
de pelo menos um advogado responsável pela sociedade. Então poderia ser Medina Sociedade de Advogados, poderia. Os outros não precisariam aparecer no nome. Podem ou não, né? A nosso critério, a nossa escolha. A única liberalidade que a lei dá é permitir que um sócio que já faleceu, né, permaneça. Então, um exemplo, sei lá, Siqueira Casca, muito famoso, está há muitos anos, né, formou a sociedade há muito tempo, morreu. Posso permanecer com esse nome dele na sociedade? Se o ato constitutivo assim prevê, pode. Né? Então, ele morreu, mas ele continua. É uma exceção. Regra geral, sai um sócio, troca o nome, inclusive, né, porque o nome, né, corresponde ao nome do sócio. Por isso que você nunca vai ver, ou pelo menos se vê, vai estar errado, no escritório de advocacia que chame assim, né, a busca da justiça, né, sei lá, seria legal, né, eu tô entrando no escritório de advocacia, tem uma placa assim, né, traremos a verdade, né, sei lá, Estátua da Liberdade, escritório de advocacia, que o cara, né, vai ligar, sei lá, uma liberdade, uma história criminal. Estou viajando, né, você entendeu? Mas é com o propósito de ver que isso não existe. E se tiver, está errado. Né? Pelo menos no Brasil isso não é possível. Porque o nome de um sócio, de uma sociedade de advogados, é o nome dos sócios. E isso significa dizer que é uma razão social, que é a mesma coisa que uma firma coletiva. Ok? Tem aqui alguma dúvida? Então, vimos, né, que a sociedade de advogados, a sociedade simples, né, os empresários individuais, eles operam, né, eles funcionam através da firma. O Código Civil, né, diz que todas as sociedades em que os sócios têm responsabilidade ilimitada, né, se utilizam da firma, né, seja ela individual, seja no caso firma, no caso de sociedade é firma coletiva, né, como nome empresarial. Então, né, sociedade simples, os sócios possuem responsabilidade limitada, portanto, se utiliza de firma. Sociedade de advogados, os sócios possuem responsabilidade limitada, portanto, também se utiliza da firma. Né? Então, o tipo de nome está ligado, no caso das sociedades, o tipo de responsabilidade. É como se eu atrelasse o nome da empresa ao nome dos sócios, pois nesse tipo de sociedade o sócio responde pelas dívidas da empresa. Então, quando eu olho para a sociedade e vejo que o nome do sócio está na sociedade, significa dizer que provavelmente, ou significa dizer que é uma sociedade em que o sócio responde pela dívida. Então, o nome me diz isso. É assim. Uma cidade de advogados, a sociedade foi constituída com capital de 100 mil. Errou no processo, causou prejuízo de 1 milhão. Além dos 100 mil, né, que a gente colocou na sociedade, que está lá depositado na conta corrente, ou que é lá patrimônio do computador, né, a sala, que vão responder pelo erro, né, causado, também responderão pelo erro, né, causado o patrimônio dos sócios. Pois nesse modelo empresarial, né, na verdade nem é empresarial, nesse modelo societário, que aqui não é empresarial, o sócio, ele, né, não separa a sua responsabilidade da responsabilidade da empresa. E a gente já viu que para outros modelos societários, né, modelos empresariais, a responsabilidade separada, né, protegida, limitada, é inclusive uma vantagem. Então, por que eu vou montar uma cidade limitada? Porque ela me dá essa proteção. Qual a proteção? Separar o meu patrimônio do patrimônio da empresa. Que a empresa pode se desenvolver e pode causar prejuízo a outro e o meu patrimônio está separado, eu só vou perder aquilo que eu investi. Ok? Então, quando o nome empresa, quando a firma, ou melhor dizendo, como uma empresa é uma empresa de responsabilidade limitada, se for uma sociedade, o nome adotado será uma firma em razão disso. Ok? O outro tipo de nome empresarial, que a gente já comentou inclusive, são as denominações. A denominação é mais simples, né? Como eu disse, denominação é dar nome. Denominação significa o nome utilizado para, né, denominar uma sociedade. Então, alguns tipos de sociedade permitem que os sócios dêem o nome que eles quiserem. Então, os sócios da
né, da TAM resolveram da TAM linhas aéreas. O Eike Batista, né, e os seus demais e os seus sócios resolveram colocar o nome da empresa de petróleo dele de OGX, óleo e gás, não sei exatamente como é que é o nome, né? MMX, mineração, alguma coisa mais ou menos assim. Eles que criaram. Para este tipo de sociedade, a lei permite que o sócio denomine, der nome, é livre. Por quê? Porque para esse tipo de sociedade não há vinculação entre o sócio e as suas dívidas. São sociedades anônimas, né? E, portanto, né, o patrimônio está separado, é limitado em relação do sócio da sociedade. Além do nome, outras, né, símbolos vão compor o nome da empresa. Então, por exemplo, Medina Panificadora ME. Você já estudou isso. ME significa dizer que a minha empresa está no Simples Nacional como microempresa. Já viu isso? Lembra? Fatura até 360 mil por ano, tem uma redução da carga tributária. Então, o ME, o EPP, que é a empresa de pequeno porte, e hoje o MEI, né, mais recente, a gente comentou sobre o MEI também, não tem nada, eles estão ligados no nome, mas eles não têm nada a ver com o nome. Eles, né, eles significam que essas empresas estão sob um regime tributário diferenciado. Então você vai virar na nota fiscal, Medina, não sei o que, ME, né? Certo? Isso é uma coisa. Além disso, outras, né, abreviações também estão em outras empresas. Então, por exemplo, TAM, Linhas Aéreas SA. O SA significa que é uma sociedade anônima. Né? O SA pode ser por extenso, pode ser por abreviado. Sociedade anônima. Guanabara, não sei se é exatamente isso, comércio de alimentos. LTDA. A expressão LTDA significa dizer que é uma empresa limitada, uma sociedade limitada. Tá? Então são coisas diferentes. Às vezes eu tenho a combinação das duas coisas, não necessariamente. Por exemplo, uma SA não pode ser MN e EPP, porque a lei proíbe. Mas a Guanabara, né, no caso não é, porque é uma empresa muito grande, mas poderia ser Guanabara Comércio de Alimentos. Ah, obrigado aí, Jéssica, né? Limitada ME. Não é. Se você pegar a sua nota fiscal, não vai estar o ME, mas poderia ser, se ela tivesse um faturamento até 360 mil e tivesse enquadrado no Simples Nacional. Se ela tivesse um faturamento entre 360 mil e 4 milhões e 800, a gente já viu, seria EPP. Se ela tiver um faturamento superior, ela não é nem ME EPP, ela tem outro regime de tributação. E aí essa expressão sai, fica sem nada. Ok? Então essas letrinhas aí têm significados que, né, podem estar atreladas ao tipo empresarial ou não. Foi? O nome empresarial não se confunde. É diferente da marca, não é isso? Não vai confundir uma coisa com a outra. Você já estudou marca. O que é marca? Marca é um sinal distintivo de um produto ou de um serviço. Esse é o conceito legal. Então, eu sou um empresário. Eu tenho uma empresa. Posso ser empresário individual, posso ter uma cidade limitada, SA não importa. Qualquer forma. E para mim vender, né, o meu telefone, eu quero que você distingua esse telefone dos demais. Então eu vou dizer que o meu telefone é o da Apple, é o iPhone, é o, sei lá, né? É o Motorola Z, certo? Eu dou um nome para o meu telefone. Por quê? Porque você vai procurar aquele telefone. Quando tu vai no mercado comprar um detergente, tu quer um detergente da marca X, Y, Z.
Então, o empresário, para melhor desenvolver a sua atividade, né, para que o seu produto ou o seu serviço seja distinto dos demais, distinguidos, né? Então, a marca também tem essa função, semelhante ao nome de distinguir, mas não a empresa, e sim um produto ou um serviço. Então, você vai lá, né, e compra o detergente X, né, o Bombril Y, o sabão em pó tal. Aquela marca criada por uma empresa serve para que você reconheça aquele produto ou aquele serviço, né? Você tem marcas de salão de beleza, você tem marcas, né, de estacionamento, sei lá, parte de estacionamento, serviços. Então, a atividade empresarial ela é para desenvolver normalmente um produto ou um serviço. E o empresário dá um nome para o produto ou para o serviço. Já vimos isso, você fez seu trabalho sobre isso, né? Se fez direitinho, deve estar tudo tranquilo na sua cabeça. Pode ser que a empresa se utilize da mesma expressão para o seu nome empresarial e para o seu produto? Pode, mas não necessariamente. Então, por exemplo, você vai no Carrefour ou no supermercado Extra e já deve ter visto, né, que essas empresas, né, elas acabaram criando marcas com a sua, com seu próprio nome, com a sua própria expressão. Então, por exemplo, quando você vai no Carrefour, você vai na empresa Carrefour, que, salvo engano, é Carrefour SA. O nome empresarial é uma denominação Carrefour SA. E você compra um papel higiênico, né, um detergente, um açúcar, que está lá, marca Carrefour. O que o Carrefour tentou fazer, né? O Extra faz? Ele tentou transferir aquela confiança que você tinha na empresa, nossa, empresa grande, em vários locais, né, para os produtos. Ele fala assim, entre comprar uma açúcar desconhecida, é melhor comprar um açúcar Carrefour. Né? Você vai falar assim, ó, né? Porque você vai ter, tem duas... Normalmente, quando você compra um produto, ou você escolhe a referência, né? Alguma que você conhece, que você confia, uma marca famosa, certo? Então, essa famosidade da expressão Carrefour, ela quer traduzir isso para isso, ou você compra preço. Então, pega um produto que, teoricamente, ela escolhe que é bom, ela não vai colocar, você vai pensar assim, né? E acredito que assim seja. Ela não vai colocar sua marca no produto de péssima qualidade, certo? Porque não vai queimar o seu nome. Né? Então, ela vai criar uma marca com a expressão Carrefour para coisa. Mas percebeu que são coisas diferentes? Percebeu que uma coisa é o nome da empresa e outra coisa é o nome da marca? Né, de um produto ou um serviço, às vezes a expressão é igual, como no caso do Carrefour, como no caso do Extra, mas às vezes é diferente. Então eu posso ter uma empresa X com uma marca Y, porque marca não se confunde, né, com o nome empresarial. Então, se você, por exemplo, for na empresa Johnson's, né, Johnson's, conhece a Johnson's? A empresa é Johnson's Johnson S.A. Só que ela tem o Band-Aid, ela tem, né, que é uma marca de um adesivo lá para curativo. Ela tem, né, o Listerine, que é a marca do enxaguante bucal. Ela tem, né, sei lá, o Sandal, né, Cotonete e mais N produtos de limpezas com N marcas distintas para os seus produtos e seus serviços. Percebeu a diferença? Então, marca é uma coisa, nome empresarial é outra. Ok? Ok? Quem vai dizer qual o nome empresarial que uma empresa vai se utilizar é o Código Civil. Então, como eu já disse, se for empresário individual, ele vai se utilizar de uma firma. O MEI é o grande exemplo de empresário individual, certo? Pode o MEI ter um nome fantasia também? Pode, que é outra coisa que a gente já viu que o nome fantasia também não se confunde, tá? Então, o nome fantasia é uma coisa,
Nome empresarial é outra coisa, marca é outra coisa. Uma outra coisa também que eu esqueci de falar, né, que é muito importante hoje em dia para o mundo empresarial, é o URL, né? É isso que fala, o pessoal da internet. O endereço www, né? O www, né? O URL, onde você coloca a sua empresa na internet, é outra coisa, né? Também não é nome, também não é marca, é outra coisa. Então, as empresas, hoje em dia, para melhor desenvolver a sua atividade, precisam, né, muitas vezes, hoje agora com a pandemia muito mais, né, é levar a sua marca, né, a marca dos seus produtos e serviços ao conhecimento público ou à sua própria empresa. E elas fazem isso através da internet. E a empresa precisa comprar um domínio para isso. O domínio é o www alguma coisa. www, né, sei lá, Líder Magazine, www.casasbahia.com.br, né? Essa expressão Casas Bahia, Líder Magazine.com.br é o domínio. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A proteção ao nome não dá proteção ao domínio. A proteção ao nome não dá proteção à marca. Eu posso ter a expressão, né, na minha empresa 20 anos como Casa Bahia e alguém vai lá e registra a marca Casa Bahia. Se eu não fizer isso, eu perco. Se alguém for lá, né, e registrar antes de mim www Casa Bahia, ele vai levar, né? No domínio é por antiguidade, quem registra primeiro leva, né? A gente tem uma associação sem fins lucrativos no Brasil que chama Registro BR, que é responsável pelo cadastro dos domínios no Brasil. Então você vai ter que se cadastrar no site, pagar uma taxa, né? E para você ter aqui domínio, certo? Então, quando você vai na junta comercial, dá entrada no seu contrato social e coloca lá, né? É craque do pão panificadora, você só está protegendo o quê? O seu nome empresarial. Se você quiser criar, né, uma marca para colocar nos seus pãezinhos, para colocar nos bolos, para colocar nos outros produtos que você faça, que se chame craque do pão, você tem que registrar uma marca no INPI. Seu trabalho deve ter passado por isso, né? Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Se você quiser criar um site, né, para que as pessoas façam compra na internet, né, olhem lá os kits lá que você vende para aniversário, ou qualquer outra coisa que você quiser fazer, você precisa comprar um domínio, né, na internet. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Claro que eu estou generalizando um pouco, né? Por exemplo, no caso de marca, existem as marcas de alto renome, né? Então, a própria lei de marcas e as tratados internacionais de marca falam assim, pô, você não pode pegar uma empresa, né, uma marca que é famosa nos Estados Unidos, que aqui ainda não veio, e correr no NPI e registrar. Essa marca, ela não é registrável, ela é a famosa marca de alto renome. Porque, na verdade, a marca já é conhecida. Ela só não veio no Brasil ainda, a empresa não opera aqui e não está registrado. Então, sei lá, conhece aqueles carros da GM, né? GM caminhões, GM carro. É uma marca de alto renome. Todo mundo sabe que tem um carro que chama GM. Não vende no Brasil, mas você sabe que tem. Nos Estados Unidos, pelo menos, né? Você vai correr lá no NPI e falar, eu quero registrar uma marca de automóvel GM, né? O cara fala assim, tá doido, né? Ou seja, você não vai conseguir. Por quê? Porque essa marca já existe, é conhecida, é uma marca de alto renome. Então você não pode burlar, né? Tá de má fé. A mesma coisa, né? O pessoal que tentou registrar a marca Cupuaçu lá no Japão, viu esses sistemas, essas histórias, né? Porque as leis de marcas tentam proteger esse tipo de coisa. Eu já vi decisões na justiça também, inclusive, né? De pessoas que querem se aproveitar de uma marca de alto renome e que ainda não vendia na internet, vai lá e compra o domínio sem usar, sem ter empresa. Então, você vê que é uma tentativa de má fé. Se isso acontecer, você consegue quebrar isso na justiça. Né? Regra geral, né? Uma coisa é nome, outra coisa é marca, outra coisa é domínio. São coisas distintas. Cada, né, coisa dessa, né, vai ter uma função
de identificar, né, a empresa, identificar o produto ou serviço, identificar a empresa na internet. E tem uma regulação e tem uma forma de se fazer, certo? O Código Civil, como eu já disse, né, estabelece que cada tipo de empresa vai ter um tipo de nome, né, e vai poder adotar um ou outro. Inclusive, no caso de sociedade limitada, a lei estabelece que ela pode optar. Então, se você for montar uma sociedade limitada, né, imagine que você vai montar uma, sei lá, Medina e Souza Materiais de Construção. É uma sociedade limitada, ok? Pelo fato de ser uma cidade limitada, eu posso escolher colocar Medina e Souza. O limitada pode ser por extenso ou pode ser abreviado. Ou posso, né, eu, Medina e o Souza, pode escolher colocar, né, sei lá, Concreto Forte, sou péssimo com o nome, já viu, né? Materiais em construção, limitada. Então veja, Medina e Souza seria uma firma social, uma razão social. E Concreto Forte seria uma denominação. Por se tratar, né, de uma empresa limitada, podemos, nós sócios, né, Medina e Souza, optar se vamos usar um tipo ou se vamos usar outro. Fica a nosso critério. Ok? A lei exige que, para a sociedade limitada, além da denominação ou da firma adotada, né, deve-se utilizar a expressão limitada por extenso ou abreviado, né, ao final. Da mesma forma que a lei exige, né, que para uma cooperativa eu utilize a expressão cooperativa. Então, Coopertax, cooperativa de táxi, eu preciso usar a expressão cooperativa. Então, a lei faz essas, né, determinações. Da mesma forma que a lei diz que para uma sociedade anônima, eu preciso colocar a expressão sociedade anônima, certo? Então, a sociedade anônima, ela opera, né? Qual é o tipo de nome que uma sociedade anônima usa? 1160 do Código Civil. Usa uma denominação, ou seja, a SA inventa. A lei diz que, além da denominação, TAM, Vale do Rio Doce, Bradesco, que é uma denominação, eu tenho que usar a expressão SA por extenso ou abreviado. SA, né, Sociedade Anônima ou SA. No caso da SA, eu também posso usar a expressão companhia no início. Então, ficaria Companhia Vale do Rio Doce, ou CIA Vale do Rio Doce, ou Vale SA. Né? Antigamente era Companhia Vale do Rio Doce, e agora mudou para Vale SA, certo? Eu olhando a expressão Companhia Vale do Rio Doce, a denominação, olhando o Vale SA, pelo nome eu já sei que se trata de uma sociedade anônima. Então veja que essa designação atrelada ao nome, né, me diz qual o tipo de nome empresarial que é, qual o tipo de empresa que é, ok? A gente também falou, né, que o nome empresarial, não sei, acho que eu não falei, vou falar agora, né? O nome empresarial, ele pertence ao patrimônio do empresário. Ele tem valor. Então, se você comprar uma empresa, né, com nome empresarial famoso, você vai pagar muito mais por ela por isso, certo? Então, quanto vale a Casas, né, Bahia? Vale, sei lá, milhões, talvez bilhões de reais, especialmente pelo nome Casa Bahia. Também tem a operação, tem o conhecimento, tem o track record, né, tem todo, né, tudo que você vai avaliar para avaliar uma empresa. Mas também vale o nome. Então, lá na Craque do Pão, lá em Campo Grande, lá na padaria, lá, que é famosa. Quando você vai avaliar aquela empresa, você vai avaliar o local, né, o ponto que a gente viu, clientela, tu vai avaliar o nome, né, que o nome é famoso, conhecido, então as pessoas vão continuar indo lá pela empresa, né, pelo nome, que é identificado. Então, tudo isso vale, né, alguma coisa. Mas a dúvida é, eu posso vender só o nome? E a resposta é não. Apesar do nome pertencer,
né, a empresa e ter um valor econômico, eu não posso vender ele de forma individualizada. Então, a lei não permite a alienação do nome, certo? Então, se o nome da empresa for Craque do Pão, não sei se é o caso, né? Acho que esse nome não pode ser alienado, porque que identifica a empresa, ok? Aí vai uma diferença também entre o nome e a marca. A marca pode ser alienada. A marca pode ser emprestada. A marca pode ter um contrato de cessão. Então, quando você, por exemplo, né, faz um contrato de franquia, né, com o McDonald's, nesse contrato de franquia, entre outras coisas, vocês celebraram que o McDonald's ia ceder a marca McDonald's para você. Na verdade, a empresa McDonald's no Brasil nem se chama McDonald's. Não sei se você sabe, se chama Arcos Dourados. SA, eu acho, não tenho certeza. Arcos Dourados, eu sei que é Arcos Dourados. Então, a empresa Arcos Dourados Comércios de Alimentos Limitada. A empresa Arcos Dourados Comércios de Alimentos Limitada, que é a titular da marca, né, McDonald's do Brasil, ela faz um contrato com você que tem outra empresa ou vai criar, né, para poder montar o McDonald's. Então você vai criar o nome da empresa, sei lá, Medina Comércio de Alimentos, né? Sou bem criativo, já percebeu, né? Ou vou criar uma empresa Santa Cruz Alimentos, Comércio de Alimentos, Bodegão Comércio de Alimentos, inventa qualquer nome. Se for uma alimentada, você pode alimentar, não é isso? Então a sua empresa, Medina Comércio de Alimentos, Santa Cruz Comércio de Alimentos, né? Sei lá o nome que você deu para sua empresa, vai fazer um contrato junto com a Arcos Dourados, e a Arcos Dourados vai comprometer a fornecer para você o conhecimento que ela tem sobre o ramo alimentício. Ela vai treinar os seus funcionários, ela vai fornecer, né, onde você compra, ou ela mesma vai fornecer os equipamentos, o material, né, os insumos e a marca McDonald's. O que ela te fornece é a marca McDonald's. Ela permite que você use também, né, aquela marca. Vai exigir que você use com um monte de cautela, né, vai ter um monte de regra para você usar a marca, mas vai permitir que você use. Então, a marca ela é vendível, cedível, né? O nome empresarial, não. Percebeu a diferença? Tá? Isso é importante para a gente. Como eu também já disse, o nome empresarial ele sofre proteção. Uma vez que você se inscrever, né, ou escrever o nome empresarial, né, os atos constitutivos, nenhuma empresa vai poder utilizar. Regra geral, né, fins de prova, concurso, a proteção ela é estadual. Porque lembra que o registro é feito na junta comercial, né? No registro público de empresa mercantil a cargo da junta, que é um órgão estadual. Então, a regra geral é que a proteção é apenas estadual. Se você quiser que essa proteção se estenda para os demais estados, você precisa fazer um pedido de registro especial, ok? Diferente da marca. Quando você estudou marcas e patentes no seu trabalho, você deve ter visto que a marca, uma vez registrada, né, uma vez conseguir registrar, você já tem proteção nacional imediata. Olha a outra diferença, né? Regra geral, o nome empresarial só tem proteção estadual, a não ser que você peça um registro especial, né? Ou seja, em todos os estados. E a marca não. Uma vez registrada, a proteção já é nacional. A marca você pode até pedir uma proteção internacional, que tem essa possibilidade, que seria outra coisa. Certo? Espero que você tenha visto isso no seu trabalho. Se alguém usar o seu nome empresarial, você pode pedir a anulação. Ah, deu um erro lá na junta, eles registraram um nome igual ao meu. Você vai lá e pede a anulação daquele registro. Pede os prejuízos, né? A lei assegura isso para você, 1167. O prejudicado, né, a qualquer tempo da ação, cabe ao prejudicado, a qualquer tempo, ação para anular a inscrição de nome empresarial feita em violação à lei ou do contrato. Então, se alguém, né, registrou um nome igual ao seu, você pede para anular, né? Por quê? Porque isso a lei não permite, porque a lei te dá uso exclusivo do nome. A gente já viu isso, né? Um dos princípios, né, do nome empresarial é justamente o princípio da novidade. Então, se alguém usar o seu nome, né, o nome da sua empresa de forma indevidamente, você pode, né,
requerer judicialmente a modificação disso, ok? Alguma dúvida? Vou colocar uma questão para você fazer. Em 2 minutos para a gente encerrar a aula. Questão de concurso. Chegando aí? Me diz qual a resposta correta. E aí, alguém já conseguiu? Não deu 2 minutos ainda, né? Você nem acabou de ler ainda. Caiu? Tô aqui. Coloquei uma questão aí para você responder. Já sabe qual a resposta correta, sua Érica? Letra A, letra C, letra A, ainda mais. Opa. Alguns letra A, alguns letra C. Mais alguém? Mais meio minuto, vamos lá. Foi? Já deu para fazer, né? Vou fazer com vocês. A letra A é pegadinha, tá? Eu vou dizer, quem acertou foi a letra C, parabéns. A letra A é uma pegadinha. Cruz Machado pretende iniciar o exercício individual de empresa e adotar firma exclusivamente. Então, o exercício individual da empresa, se for como empresário individual, necessariamente ele tem que usar firma. Você poderia exercer a empresa individualmente através de uma EIRELI. E a EIRELI pode ter firma ou denominação. Ele já disse que vai usar firma. Então, né, você não vai ficar com essa dúvida. Então, ele já disse que o cara vai exercer o exercício individual e que vai usar firma. Certo? Provavelmente porque ele vai usar, ele vai ser empresário individual. Ou ele até pode, né? Não é comum, mas é possível você montar uma EIRELI, né? Ou hoje em dia até uma sociedade unipessoal e usar firma, porque quem pode mais pode menos, né? Se eu posso usar denominação, também posso usar firma. Fato é que ele vai usar firma. O que é a firma? É um nome empresarial composto pelo nome dele, certo? Se ele vai usar firma, ele tem que necessariamente usar o nome dele. Vamos prosseguir. O qual Cruz Machado pretende iniciar o exercício individual da empresa e adotar como firma exclusivamente o nome pelo qual é conhecido. Então, desculpa, né? De novo. Cruz de Malta pretende iniciar o exercício individual de empresa e adotar como firma exclusivamente o nome que ele é conhecido. Na verdade, né, eu fiz uma confusão aqui. Ele está dizendo que vai usar como firma o nome que ele é conhecido, mas está errado, né? Por quê? Porque a firma
você adota o nome que você é conhecido ou você adota o seu nome real? Né? Princípio da veracidade. Você adota o seu nome real. Então, se eu vou montar uma empresa individual e, portanto, tenho que usar firma, eu tenho que usar Cruz de Malta. O máximo que eu posso fazer é usar Cruz de Malta, cruz.m, c.malta. Eu posso abreviar, lembra que a lei fala isso, no 156? Ou eu posso colocar Cruz de Malta panificadora, livraria, né? Atividade desenvolvida. Então, 1156 fala isso, que a firma é o nome do empresário, por extenso ou abreviado, acrescido ou não da atividade. Eu não posso usar outro nome que não tem nada a ver, ainda que eu seja conhecido. Posso usar, de repente, o Monsenhor como denominação, se fosse o caso, aqui não é denominação, é firma. Ou poderia, no máximo, usar como nome fantasia, lembra? Um apelido. Mas como nome empresarial eu não posso. Por quê? Porque a firma diz, né, ou traduz a ideia do meu nome. Então, vamos lá, né? Então, de acordo com as informações acima e as regras legais de formação do nome empresarial, para empresário individual, ou seja, para empresário individual é a firma. E a firma é o nome dele. Não posso usar outra coisa. Assinale a afirmativa correta. A pretensão de Cruz de Malta é possível, pois o empresário individual pode escolher livremente a formação da firma? Não. A formação da firma não é escolhida livremente. É composta pelo nome do empresário, por extenso ou abreviado, acrescido ou não, né, da atividade. Então não é escolhida livremente. Né? Então aqui a letra A está errada. Letra B. A pretensão de Cruz de Malta não é possível, pois... Aí vamos lá, né? Aquela história, né? Você já deve ter visto isso em concurso. Ele coloca uma metade da pergunta certa e outra metade errada. Até aqui tudo bem. A pretensão de Cruz de Malta não é possível. Estaria certa a alternativa, né? Até aqui. Mas tem que terminar de ler, né? Pois, empresário individual deve adotar denominação? Não. Empresário individual deve adotar firma. Certo? Já dissemos isso. Que a lei diz que empresário individual adota firma. Sociedade limitada adota firma ou denominação. EIRELI adota firma ou denominação. Né? SA adota denominação. Então a lei vai dizer cada tipo empresarial que vai adotar. Ok? Então a letra B está errada. C. A pretensão de Cruz de Malta não é possível. Até aqui está certa. Pois o empresário individual opera sobre firma constituída por seu nome completo abreviado. Isso aqui é exatamente cópia do 1156 do Código Civil. Letra C. D. A pretensão de Cruz de Malta é possível. Não, não é possível. Pois o empresário individual pode substituir o seu nome civil por uma designação mais precisa de sua pessoa, né? A lei até fala que é possível usar uma designação mais precisa, né? Mas não substituir, é complementar, né? Então, e de qualquer forma, por mais que o final esteja mais ou menos certo, o início está errado. Então a letra D também poderia ser, o início está errado. Tá? Então, parabéns a quem acertou, colocou a letra D. Quem errou também errou por pouco, né? Concurso é assim, né? Tem duas, uma certa, uma mais ou menos certa e duas mais absurdas. Normalmente é assim. A letra A seria a mais próxima da certa. Só que o cara te confundiu aí. Ok? Mas é normal, né? Assim, a gente tem que ir treinando para poder chegar